Semana passada nós estávamos falando sobre o nosso Deus, que é o nosso Rei. Nós começamos a leitura da Palavra de Deus no livro de Tiago. E nós vamos começar todas essas quintas-feiras lendo o nosso texto-chave que está em Tiago. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós estamos falando sobre perseverança. E hoje eu quero falar sobre que tipo de vida nós, como cristãos, estamos levando. Será que nós estamos tão ligados e tão imersos no mundo que nós não conseguimos andar ou nos mexer pelo mundo espiritual? Então eu queria abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós falamos também a semana passada que nós somos os filhos do rei, nós somos sacerdotes. E hoje nós estamos vendo que nós éramos de um reino, que era o reino natural, o reino aqui da terra. E o Senhor nos transportou, Ele nos libertou desse império das trevas. E nos levou para o reino de Jesus, do seu Filho amado. Então, se nós formos pensar e prestar atenção nisso, existem dois mundos. Eu já ministrei a respeito disso, eu vou retomar algumas coisas que eu já falei, que nós vivemos em dois mundos, é um mundo espiritual e um mundo esse real, que nós chamamos de real. Só que para Deus, o mundo real é o mundo espiritual. Para as pessoas que entendem o mundo espiritual, o mundo real é o mundo espiritual. Porque tudo que acontece aqui no mundo material, ele é gerado primeiro no mundo espiritual. Por exemplo, lá em Gênesis, lá no comecinho, no primeiro capítulo de Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, diz a palavra de Deus que as coisas começaram a existir a partir do momento que Deus foi falando a sua palavra. Ele foi falando e as coisas vieram a existir do nada. Antes era tudo escuridão, antes eram trevas, como hoje ainda é assim. O mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus fala que o Senhor nos libertou do império das trevas. Só que ele não era para ser assim. Nós deveríamos viver num mundo onde a nossa vida tinha que ser ligada a Cristo, tinha que ser uma vida ligada a Jesus, onde a gente tivesse a intimidade com Ele para entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Nós deveríamos diariamente acessar esse lugar. Nós vivemos a nossa vida do cotidiano, o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. No nosso dia a dia, a gente acorda, come, toma condução, trabalha, estuda, tem lazer, volta para casa, dorme e aí por diante, começa tudo de novo. Nós amamos, nós odiamos, nós passamos por muitos sentimentos num dia só.
Mas será que foi sempre assim? Será que Deus nos criou para isso? Então, em Gênesis, aqui no comecinho, no capítulo 26, nos diz para que Deus nos criou. Então, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos criou para que nós fôssemos dominadores. Ele nos criou para que nós fôssemos vencedores. A gente não precisava nem ter perdido nada. A gente já foi criado vitorioso. Só que houve um percalço no meio do caminho. Mas antes disso, aqui no capítulo 2 de Gênesis, continuando a ver para que Deus nos criou, como Ele nos criou, diz assim, 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vida, aqui, se a gente for ver no original, no grego, é zoe, é a vida zoe. O que é a vida zoe? A vida zoe é a vida que nós temos no Espírito Santo, é esse fôlego de vida que Deus nos soprou. É uma vida plena, é uma vida com Deus. Mais um pouquinho aí na frente, em Gênesis 2,15, diz que tomou o Senhor, pois Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Essa palavra, árvore do conhecimento, é a palavra psique. Esse conhecimento significa a nossa psique, os nossos 5 sentidos físicos. E se a gente for ver, voltando um pouquinho aqui em Gênesis, se nós voltarmos para o versículo 9, Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, lá no jardim do Éden, existiam 2 árvores, uma que estava bem no centro, que era a árvore da vida, era a árvore que nos daria a eternidade. Essa árvore, ela poderia ter uma plaquinha, né? Às vezes a gente vai num parque e no parque tem as plaquinhas com os nomes das árvores, os nomes em latim. Essa arvorezinha, a árvore que estava bem no meio, que é a árvore da vida eterna, ela se chamaria Zoe. E a outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria o conhecimento através dos nossos sentidos físicos, se chamaria psique. E a nossa vida hoje, ela vive oscilando, nós que somos cristãos, entre psique e Zoe. Zoe e psique. A árvore da vida, ela nos traria a vida eterna. Se Eva e Adão tivessem comido primeiro da árvore da vida, eles teriam vida eterna, não iriam mais errar. Mas eles escolheram comer da árvore psique. E a partir do momento que eles comeram dessa árvore, eles tiveram a morte espiritual. A palavra Deus dizia, né? Tinha avisado Adão: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Seria a morte espiritual, porque Adão e Eva não morreram naquele momento. Eles tiveram morte espiritual, perderam a comunhão com Deus. Eles passaram a viver através dos 5 sentidos físicos. E aí começou a guerra entre Zoe e psique. Tem uma frase que Jesus falou,
que está lá em João 12, 25, que mostra bem essa guerra entre as vidas Zoe e Psique. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 25, diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se a gente fosse substituir essa palavra vida, essas palavras vidas que aparecem aqui nesse versículo, ficaria assim: aquele que odeia a Psique neste mundo, preservá-la-á para a Zoe. Ou seja, se você odeia a vida conforme os seus 5 sentidos físicos, você vai ganhar a vida eterna. Isso não significa que nós devemos deixar de ter conhecimento, deixar de exercer a nossa psique, a nossa inteligência. Isso simplesmente quer dizer que nós temos que ter uma vida balanceada entre a vida psique e a vida Zoe. Mas aí a gente pergunta, como eu vou viver essa vida Zoe? A vida psique a gente vive desde que a gente nasceu. E como eu falei agora há pouco, a gente continua vivendo ela diariamente. Mas a vida Zoe, nós temos que aprender. É como se a gente tivesse aquela pessoa que sofre um traumatismo, um problema, fica limitado e depois começa a reaprender a andar ou reaprender a falar. É assim que nós temos que fazer na nossa vida. Lá em Colossenses 1,14, diz assim, 1,13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Se nós quisermos viver a vida Zoe, nós temos que estar em Jesus, estar com Jesus. Lá em Efésios, logo no capítulo 2, lá, ou capítulo 1, não me lembro, diz que nós estamos assentados à direita do Pai, junto com Jesus Cristo. Hoje, não é no futuro, não é quando nós formos arrebatados, é hoje. Essa é a nossa posição para viver a vida Zoe. Nós temos que permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, nós temos que ter fé. A chave para viver a vida Zoe é ter fé. Porque a fé é aquilo, é a certeza das coisas que não se veem. E a vida Zoe, a vida espiritual, ela é composta de coisas que nós não vemos. Nós vemos sim a vida Zoe se manifestando aqui, nos milagres, quando nós recebemos as promessas de Deus, quando nós conseguimos nos controlar com a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus. E lá em Hebreus, fala que Hebreus 11 fala sobre a fé, só para a gente deixar isso bem explicadinho, No primeiro versículo do capítulo 11, que algumas pessoas chamam de galeria da fé, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E eles receberam, os antigos, que depois vem falando sobre todos eles que receberam as promessas e tudo mais através da fé. O visível vem a existir das coisas que não se veem. O visível, ele vem das coisas da fé. Por exemplo, quando Deus criou a luz, criou o mundo, ele trouxe de algo inexistente uma realidade para o nosso mundo. E de repente, se a gente for pensar nisso, hoje em dia, vamos dizer assim, algo que brotou, que seria fruto da árvore da vida, da eternidade, que foi a criação do mundo, que foi
Vamos supor, quando Deus falou haja luz e houve aquela explosão, que as pessoas dizem que é o Big Bang, e foi aquela energia toda. Isso foi algo que aconteceu na esfera da vida eterna, mas da vida Zoe. Mas na esfera da vida psique, do conhecimento do bem e do mal, o que a gente pode imaginar que apareceu de repente seria uma fórmula. E igual a mc ao quadrado. O que é isso? Se você perguntar para um físico, ele vai te dizer que isso é a fórmula da energia, né, da teoria da relatividade de Einstein, que diz que energia é igual massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Então pensa bem, quando Deus falou que era para separar a terra das águas, quando ele falou sobre as águas, aquilo que era da árvore Zoe, da vida Zoe, se a gente pensar na vida psique, ela se transformou em H2O. Tudo que existe na vida Zoe, ela tem o seu equivalente aqui, no nosso mundo natural. E que uma vez eu falei que era um universo paralelo. Muitos cientistas físicos, ou mesmo umas pessoas meio birutas, dizem que existe um universo paralelo. E geralmente a gente vai ser o oposto, né? Então quem é bonzinho vai ser vilão. Quem é vilão, certamente, talvez seja bonzinho. Para poder justificar algumas fórmulas da física. Mas nós que somos cristãos e temos a palavra de Deus, a gente sabe que existem esses dois mundos, essas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão natural. Agora, se nós estamos vivendo a nossa vida mais no natural, mais na psique do que Zoe, o que vai acontecer? Nós vamos começar a criar sofismas nas nossas mentes. Sofismas são ideias para justificar outras. Sofismas são ideias que vão surgindo na nossa cabeça para tornar, às vezes, a nossa sobrevivência um pouco mais agradável, mas que não correspondem, às vezes, à realidade. Eu costumo comentar com as pessoas, né, inclusive com o Paulo, meu filho, que quando a pessoa está surtando, a pessoa passa a viver numa outra realidade. Então, às vezes a pessoa está surtando e ela começa a ter aquele complexo de achar que alguém está perseguindo, de perseguição. E não adianta você falar que não é verdade, a pessoa acredita piamente, ela tem certeza que ela está sendo perseguida. Aí quando essa pessoa sai dessa crise, desse surto psicótico, né? O que é a psicologia? É que trata com a psique. O que é a psiquiatria? É que trata com a psique. Quando a pessoa sai do surto psicótico, ela fala, ai caramba, é verdade, aquilo lá, nossa, eu estava mesmo surtado e tal. Então o que acontece quando nós vivemos mais no mundo psique? A gente surta. Surta, começa a achar que as pessoas estão contra nós. Nós começamos a querer desistir daquilo que Deus colocou para nós, porque a gente está mais no psique do que Zoe, então a gente não consegue ver as maravilhas espirituais que Deus está fazendo na nossa vida. A gente fica com manias, a gente começa a ver problemas em tudo. E a pior coisa que existe para que a gente, quando a gente anda na vida psique, é a gente surtar por causa de outras pessoas. Por quê? Porque a gente esquece que a nossa luta é contra a carne e sangue no mundo espiritual. A gente começa a ver aquelas pessoas, às vezes são pessoas muito amadas, como foi pregado pelo Batista no domingo, pessoas muito amadas que o diabo usa para que aquelas pessoas falem mal de você ou falem alguma coisa que você pensa que é de você, às vezes nem é de você. E aí a gente surta, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica magoado, porque nós somos seres humanos.
Se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente ia estar eternamente em vida zoe, a gente não ia estar sendo esse ser bipolar entre zoe e psique, zoe e psique. E o que acontece é que o diabo, ele usa essas estratégias para ir contra nós, porque ele não quer ninguém vivendo a vida zoe. Ele que foi lá oferecer a vida psique para Eva e Adão, e eles toparam. Enquanto a gente vive na vida psique, nós temos brechas, nós damos acesso ao maligno. Quando nós vivemos a vida zoe, aí as brechas se fecham. É claro que nós não podemos viver 24 horas a vida zoe, porque nós ainda somos seres humanos. Vai ter um dia em que nós formos arrebatados que a gente vai deixar a nossa vida psique de lado. Nós não vamos precisar mais dos nossos 5 sentidos físicos. E a palavra de Deus diz, lá em João 10:10, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é interessante esse texto, lá de João 10:10, que muita gente sabe de cor, que fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas se a gente for ler direitinho, não é bem isso. Então vamos lá. João 10:10, que fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui, Jesus estava falando sobre o bom pastor. Ele estava dizendo que tem alguns pastores que são mercenários, que são salteadores. O capítulo 10 começa assim, dizendo que tem alguém que não entra pela porta do aprisco, mas sim, ele pula a cerca. E esse é ladrão e salteador. Ele está falando de alguém de dentro da igreja. Às vezes a gente pensa pastor, que é o nosso pastor líder, mas pastor é qualquer pessoa que nos pastoreia, qualquer pessoa com a qual nós compartilhamos os nossos problemas. E muitas vezes o diabo usa essas pessoas para vir trazer destruição e confusão na nossa vida. E aqui, quando fala o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, está falando de pessoas de dentro da igreja que estão pastoreando as ovelhas. E Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Eu posso ser esse salteador, você pode ser esse salteador. Porque nós temos a mania de, quando a gente ouve a palavra, a gente ser cristão pá. Né? Você conhece o cristão pá e o cristão enxada? O cristão enxada, ele põe a enxada no chão e puxa para ele. Então, quando ele está ouvindo a palavra, o cristão pá, ele pega e fala, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. E o cristão enxada. E o cristão pá, ele enfia a pá na terra e vai jogando. Esse é para o irmão, esse é para outro irmão, esse é para outro irmão. A ministração nunca é para ele. Então, quando a gente lê essa palavra aqui, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e Jesus fala que ele veio para que tenham a vida e vida em abundância, querido, eu posso ser esse ladrão. Você pode ser esse ladrão, se a gente viver a vida psique. Se nós vivermos a vida zoe, nós vamos ter vida e vida em abundância. Portanto, seja um cristão enxada. Tudo que for ministrado, pegue para você. Não fique lembrando dos outros. Amém? As táticas que o inimigo usa para nos derrotar são ciúmes, cobiça, luxúria, covardia, timidez, medo, mentira, orgulho, vingança, inveja. Inveja é o que o inimigo mais usa. E quando a gente fala inveja, a gente tem a tendência de falar assim, o irmão tem inveja de mim. Mas a gente tem que falar, como cristão enxado, eu tenho inveja do irmão. Mesmo que seja uma invejinha santa, como algumas pessoas dizem.
Então nós temos que nos analisar para ver, nós estamos vivendo a vida zoe ou a vida psique? Porque inveja significa que você está querendo ou achando que o outro tem coisa melhor do que você. Isso tem a ver com baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, não é que ela tem inveja, mas ela se considera abaixo dos outros. Está errado. E a inveja, ela entulha nosso coração. Tem um texto lá em Gênesis, no capítulo 26, que fala sobre isso, que ficaram com inveja de Jacó e foram lá entulhar os poços de Jacó. O que são os poços? São aquelas coisas que brotam águas vivas do nosso interior. O inimigo vai lá e faz com que aquilo lá seja... a gente fique como que entulhado mesmo. A inveja também ela pode causar rebelião. Tanto a inveja que eu tenho de outra pessoa, como de outra pessoa tem por mim. E mais do que outra coisa, o que já foi ministrado também, domingo passado, foi sobre a língua. A língua, a nossa língua, ou mesmo como falam, né, os nossos dedos, língua de metro, ou dedo de metro, traz confusão. E a confusão acaba trazendo desânimo. E se a gente estiver vivendo a vida psique, nós vamos olhar para todas essas situações e vamos dizer assim: eu não aguento mais. Eu estou cansado. Aquele irmão ou aquela irmã só faz aquilo daquele jeito. Só que se a gente focar na vida zoe, nós vamos pensar assim: eu estou cansado, estou desanimado. O diabo só usa aquele irmão para fazer tal coisa. Só que aí você vai pensar: eu posso me desanimar na frente do diabo? Eu posso me desanimar na frente de Satanás? O que vai acontecer comigo se eu desanimar ou se eu desistir na frente de Satanás? Ou por causa das investidas de Satanás? Eu vou ser trucidado, eu vou ser consumido, eu vou perder minha salvação. Então, se nós estivermos vivendo a vida zoe e olharmos para um irmão que está nos deixando triste, entristecendo, ou está causando na igreja, e se nós olharmos da maneira correta, e olharmos e vermos que é o diabo que está usando aquela pessoa, e às vezes está usando nós, a nossa linguinha de metro, talvez a nossa língua seja de centímetros, nosso dedinho seja só 1 centímetro, mas a gente estiver usando ele contra o irmão, o maligno está nos usando. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou deixar? Eu vou compactuar com o diabo? E vou deixar que a confusão se instaure? É claro que a palavra diz que nós temos que ter zelo e que se nós vemos algum irmão errando, nós devemos levar isso em consideração. Mas, primeiro, se você vê um irmão errando, ore. Segundo, ore mais uma vez. Terceiro, ore mais uma. Você orou pelo menos 3 vezes pelo aquele irmão que estava causando aquele problema, você procura o seu líder e vai compartilhar com o seu líder. E vai chegar para o líder e falar assim: olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Aliás, eu como líder, eu acho que eu vou estabelecer algumas coisas. Se alguém vier compartilhar comigo alguma coisa que algum irmão está fazendo, eu vou perguntar: irmão, você orou 3 vezes por esse irmão? Orou 3 vezes? Então vamos conversar. Se não, você ora mais umas vezes, aí nós vamos conversar. Porque a oração é eficaz. Quando nós oramos por uma pessoa que está causando problema, isso traz compaixão no nosso coração por aquela pessoa, e às vezes, ou quase sempre, a gente acaba entendendo, se colocando no lugar da pessoa. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Nossa, essa pessoa deve estar muito sobrecarregada, ela deve estar surtando, ela deve estar psiquezando.
Ela está toda na vida psique. De repente, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa, ou se eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa, eu vou tentar, pelo menos, me colocar no lugar daquela pessoa. E então, a oração é poderosa, e a oração, ela vai atingir aquela pessoa também. Se o inimigo está usando aquela pessoa e você intercede por ela, você está livrando uma pessoa da mão do maligno. Se você chega e fala assim, ah não, mas eu não vou orar para aquela pessoa sempre me trata mal, ou aquela pessoa, nossa, eu era a maior amiga, ou era a maior companheira ou companheiro, e ela fez isso ou fez aquilo para mim, mais um motivo para você ter compaixão da vida da pessoa. E se você é essa pessoa que está se sentindo estressada, que está surtando, procura o teu líder, a tua líder, compartilha com ele, ou alguma pessoa em quem você confia, compartilha, pede oração, sabe? Entra em comunhão com Deus mais vezes durante a semana, procura estar com Jesus, e com certeza isso vai melhorar muito. Pode não resolver o problema, querido, mas eu garanto que vai melhorar e muito o problema seu, o problema do seu irmão. Porque nós estamos aqui reunidos, né? Nós vamos nos reunir por sete quintas-feiras contra a desistência e contra esse desânimo. E tem que começar por nós. Nós somos humanos, não é fácil para nós passarmos por tudo que nós passamos. Mas se nós vivemos a vida Zoe, que Jesus falou que Ele veio para nos dar a vida Zoe e a vida abundante, nós vamos conseguir. Nós vamos capengando, sim, porque nós somos guerreiros. Deus chamou essa igreja para que nós sejamos guerreiros, para que nós nos posicionássemos nas portas do inferno, que não vão prevalecer contra nós, que somos igreja do Senhor. E se nós somos assim, nós vamos de batalha em batalha. Nós vamos estar, sim, machucados, cansados da batalha, mas depois vem a vitória. E aí nós vamos ter um tempo de refrigério. É assim que acontece na vida Zoe. Nós temos um tempo de refrigério. Se você só está tendo batalha, você está na vida psique. A vida psique traz estresse. A vida psique traz desistência. Então, em nome de Jesus, vamos permanecer em Cristo. Vamos entender que existem essas duas realidades, o mundo espiritual e o mundo natural. Então, vamos tentar não nos guiar pelos nossos sentidos físicos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós cheiramos, o que nós sentimos e o que nós comemos, o que vem no nosso paladar, metaforicamente falando, sabe? Vamos viver a vida Zoe. Esquece um pouco os 5 sentidos, sabe? Tampa o ouvido, tampa os olhos, tampa a boca, fecha a boca e entra em comunhão com Deus. Nós vamos alcançar a vida Zoe dessa maneira. Eu queria agora estar orando com vocês para que a gente conseguisse alcançar essa vida Zoe. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Pai, porque nós queremos, Senhor, viver a vida que o Senhor preparou para nós. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eu quero renegar agora, nós queremos renegar agora, Senhor, a nossa vida psique. Nós queremos, Senhor, ter uma vida psique, sim, aquela que nos vai trazer instrução, que nos vai trazer sabedoria, que nos vai trazer conhecimento das coisas certas, das coisas boas. Mas nós queremos renegar a nossa vida psique daquilo que não te agrada, daquilo que traz cansaço, daquilo que traz estresse, daquilo que faz com que nós estamos surtando psicologicamente, psiquiatricamente. Nós queremos, Senhor, a tua vida Zoe. Nós queremos, Senhor, comer da árvore da vida eterna. Nós queremos viver nesse tempo, Senhor, que é o tempo da eternidade, que nós já estamos vivendo agora.
Ó Senhor, nós queremos estar diante do Teu trono, nós queremos estar assentados à Tua direita, como diz na Tua palavra, todos os dias da nossa vida. Permita, Senhor, que nós possamos olhar para as situações e para as pessoas da maneira como Jesus olhasse. Ó Senhor, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida, a vida abundante, a vida Zoe. E é essa vida que nós queremos receber agora. E nós vamos profetizar sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo, que a partir de agora nós vamos estar vivendo a vida Zoe, a vida do Espírito, nós vamos estar em comunhão maior contigo, Senhor. Nós vamos dedicar mais tempo de oração, mais tempo de louvor, mais tempo de leitura da Tua palavra no nosso dia a dia, para que nós possamos equilibrar a nossa vida Zoe com a nossa vida psique. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo espírito de confusão está amarrado agora em nome de Jesus, está preso em cadeias por conta do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro que esse espírito de confusão não tem poder de agir nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Esse espírito de confusão que está querendo trazer desânimo e desistência, eu declaro agora ele fora de combate em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o inferno não vai prevalecer contra a Tua igreja. Nós somos Tua igreja, nós somos remanescentes, nós somos guerreiros escolhidos pelo Senhor. E é assim que nós vamos, Senhor, na Tua força, porque quando nós somos fracos, o Senhor é forte, o Senhor nos fortalece, e na nossa fraqueza, o Senhor aparece mais do que nós. E é assim que nós queremos, Senhor, ter um fim de semana abençoado na Tua presença, Senhor, e aprender a viver a vida Zoe em nome de Jesus. Amém.